Segunda-feira nós começamos o desafio de março. Ler o livro de João, mas não é simplesmente ler o livro de João, né? Peguei aqui, vou ler o livro de João, rápido. Meditar sobre o livro de João. O nosso desafio é mais que ler, é aprender sobre a mensagem que ele quer trazer para a gente. A gente vai trazer várias enquetes, a gente vai poder conversar sobre esse livro, então nós gostaríamos que você colocasse na sua mente as palavras do Point, o mês inteiro vai ser sobre o livro de João, e nós vamos falar sobre esse tema principal do Evangelho de Jesus, né? Segundo João. João capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendiam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este João Batista, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode fechar seus olhos? Ó Deus, nessa noite nós estamos aqui na tua casa, Pai, e queremos engrandecer o verbo vivo, a palavra viva, Pai, que nos fortifica, a palavra viva que nos dá instrução, que nos dá orientação para dias difíceis, dias bons e dias onde nós somos desafiados constantemente. Deus, nós estamos aqui para adorar esse verbo vivo, a Jesus de Nazaré, aquele que nos consola, aquele que nos dá fôlego, aquele que nos dá direção, aquele que nos dá um caminho, Pai, em meio às aflições, em meio ao deserto. Ó Deus, nós te adoramos nessa noite, nós exaltamos o teu nome, declaramos que tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós cremos no teu nome, Pai, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É o que nós te pedimos, te exaltamos e te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por nossa vida aqui nessa noite. Eu quero começar, essa palavra tem um título. Aí tente não cantar a música, né? O título da mensagem é: eu era órfão, hoje sou filho. Tente não cantar a palavra. A minha criatividade foi tanta que foi para isso aí. Nós vamos chegar nela, né? Glória a Deus. Mas antes de tudo eu quero começar do início. João, ele se esforça, e João, ele apresenta Jesus como o verbo vivo. Essa é a mensagem que começa o Evangelho de João. Ele começa apresentando a pré-existência de Deus, o poderio, a soberania de Deus frente a todas as situações. E ele apresenta, por meio do seu Evangelho, que Deus era a própria origem, que Jesus estava com Deus. Se você pegar os primeiros versos que nós lemos, ele vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nós estamos estudando o panorama bíblico aqui no CMC, e nós estamos aprendendo, estudamos Gênesis essa semana, e nós aprendemos que Jesus já estava no início de tudo.
Então, João, ele quer apresentar Jesus como o próprio Deus, né? 100% Deus, 100% homem. Mas ele faz essa ressalva e nos mostra, ele é o Deus porque ele estava no princípio. E ele vai mais a fundo, ele vai começar a dizer que ele era a própria luz. Ele era a própria luz. E ele vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida era próprio Jesus. Então João, ele começa a defender e mostrar que Deus era Jesus, Jesus era Deus, e o verbo, a palavra era Deus. Então desde o princípio, Jesus já pré-existia. A pré-existência de Deus, ela refuta qualquer indagação do ser humano, se ele está aqui ou se ele não está aqui. João, ele começa a colocar sobre nós a verdade de que Jesus, mesmo sendo Deus, aí o que Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou, tornando-se em forma de homem, e ele, ao se tornar homem, ele coparticipa das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Aí quando você pega mais a Bíblia ainda, você vai ver lá em Isaías 53, e sobre ele, todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossos transtornos, nossas compulsões, tudo aquilo que vem de ruim sobre nós, foi jogado sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. É isso que João está nos lembrando. Ele está nos lembrando que Jesus, ele pré-existia antes mesmo de acontecer qualquer coisa. E ele defende, ele começa a dizer, nele estava a vida. E aí João Batista testificava sobre Jesus, ele fala, quando João vai falar, ele fala, ele não é a luz, mas ele veio para testificar sobre a luz. Então João, ele testificava sobre Jesus. E se você pegar lá no verso 8, ele diz, não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, o livro de João começa trazendo à nossa memória que o nosso Deus, Jesus, ele pré-existe. O que é pré-existir? É antes de qualquer coisa. Antes de você imaginar, eu gosto muito do texto de Jó 38. Jó 38 é fantástico. Leia, eu sempre peço para ler. Leiam Jó 38. No dia da aflição, leia Jó 38. Jó estava sofrendo, destruído, enfermo, leproso, sem família, sem ninguém, Helder. E ele questiona Deus, questiona o seu nascimento, cheio de amigos, gente boa, né, pastor? Amigo que olhava para ele, está em pecado. E fazia sentido aos olhos humanos, porque naquela época, quem pecava, se enfermava. Os amigos naturalmente estavam seguindo o fluxo, e Jó estava lá, sofrendo, enfermo. Imagina, Deus, poxa, Deus vai dar uma resposta para Jó, meio que filosofa, né? Imagina, quando você está sofrendo, você não quer ouvir filosofia. Você quer alguém que resolve os seus problemas. Você está machucado, você não quer alguém que fica contando, sabe, as estrelas do céu. Sabe lá as andorinhas, né? A minha menina gosta das maritacas. Sabe as maritacas? Você estava lá no dia que eu formei as maritacas. Você estava no dia que eu separei o firmamento das águas. E Deus começa a filosofar perante Jó. Filosofia não resolve problema, tá certo? Imagina você na pele de Jó, sofrendo. Mas Deus queria mostrar para ele isso aqui, ó. O verbo estava lá desde o princípio. Antes mesmo de Jó ser gerado, Deus já estava lá. O verbo já estava lá. A palavra já estava lá. Deus só estava dizendo para Jó, Jó, calma que eu estou no controle do universo, de tudo. Esses dias eu estou lendo o livro de Agostinho, Confissões. Fantástico livro, fantástico livro. E ele começa dizendo, diante de Deus, começa a narrar sua infância, e Agostinho, ele começa a dizer assim, essa partículazinha que está aqui, achou graça aos seus olhos, e aquilo me chamou a atenção. Quando Agostinho olha para Deus e fala assim, essa partículazinha, essa coisa pequena, o mundo é feito por matéria, por tantas coisas, por que essa partículazinha, essa partícula tão pequena,
é interessante para o Senhor? Já parou para pensar? Por que nós, tão pequenos, o mundo, a gente estuda, são feitos, sei lá, de matéria, eu não sou bom nisso, mas átomos, que vai juntando. Por que nós somos tão importantes para esse Deus que é tão grande, é tão maravilhoso, é tão perfeito? Porque se Ele chega diante de nós e fala, você não estava quando eu construí tudo, quando eu formei o homem, quando eu formei as estrelas, quando eu formei a terra, quando eu formei os animais, cada animal da terra, fui eu que formei. Cada osso, cada membro do seu corpo eu formei. Por que Deus tão grande vai se importar com essas coisas tão pequenas que somos nós? É Jesus no livro de João aqui, todo o evangelho, mas o livro de João, ele nos mostra que Jesus, apesar dessa grandeza tão grande, ele deixa o espaço da grandeza e torna-se homem para viver conosco. Aqui, você vai pegar o texto. É tão maravilhoso de entender que Deus Ele envia seu Filho. E tinha uma relação de Deus, homem. E para chegar a Deus eu teria que ter um sumo sacerdote, um sacerdote. Existia todo um culto religioso para que eu pudesse falar com Deus. Mas a partir do momento que Jesus, Ele vai na cruz, Ele cumpre o seu propósito, o véu se rasga. E não haveria mais necessidade de eu e você ir atrás de alguém para interceder por nós. O canal estava livre, a comunicação estava livre. E a partir daquele momento, Jesus, Ele se torna mediador. E quando Ele vai ao céu, Ele manda o Espírito Santo para que esteja entre nós e Deus. Para que nós podemos ser ouvidos, que as nossas orações sejam alcançadas ao Senhor. E aqui no verso 12, Ele nos diz... No verso 11, esse Jesus, essa luz que ilumina as trevas, ela veio para o que era seu e os seus não receberam. No verso 12, versículo muito conhecido. Mas a todos, grifem, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós chegamos na palavra. Eu era órfão, hoje sou filho. Você sabe o que significa ser órfão? Ser órfão, eu até anotei um monte de coisa no meu caderninho aqui. Significa ser carente de tudo, pastor. Carente de amor, carente de atenção, carente de dinheiro, carente de expectativa, de esperança. Órfão fala de carência, de identidade. Carência. Já visitou um orfanato? Eu nunca tive essa oportunidade, mas a gente vê em filmes, a gente vê em locais. Você vê que quanto mais o órfão ele vai crescendo, ele vai tomando uma certa idade, mais difícil ele vai se tornando. Porque ele é muito maltratado, Fernanda. Ele é muito machucado, porque ele não tem amor, ele não tem carinho. Ele é destituído de amor. E é isso que nós éramos, órfãos. Pessoas que não tinham o que tocar, pessoas que não tinham o que celebrar. A palavra diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, lá em Romanos. Órfão. Esperanças não correspondidas. Orações não respondidas. Órfãos. Pessoas que se sentem miseráveis por não ter com quem contar. Mas Deus, para aqueles que creem, Ele nos faz pertencer à família de Jesus. E a família de Jesus nos torna o que, pastor? Filhos. Filho já é outra coisa. Filho tem prazer em ficar com o pai. E por mais que o pai está cansado, o pai quer ficar com os filhos. A minha menina todo dia acorda, tem gente, já há 1 ano, 6 da manhã. Eu nunca acordei essa hora. Eu sempre vou repetir isso. E agora mudou, porque antes ela só chorava. Agora ela chama papai. Tem jeito, pastor. Estou deitado, às vezes é o dia da Cristiana acordar. Eu falo assim, amor, acorda na quarta para eu dar uma descansada, né, André? Aí eu estou lá deitado. 6 e pouca da manhã começa. Papá, papá, ah, papá, ô papá, papá, ô papá. Ah, papá, papá. Aí ela muda para água. Apo, 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 apo. Papá. Aí eu levanto.
palavra fala que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que insiste, por mais que o juiz seja iníquo, ele corresponde. Imagina Deus que está no céu. Imagina você pedir água, o Espírito Santo te der coisas ruins, te dá um escorpião, te dá uma cobra, um veneno. Você pede um remédio, Deus não vai te dar veneno. A diferença é que Ele sabe a medida certa para nós. Remédio demais mata, né? Remédio tem um limite. A dosagem certa cura. A dosagem elevada mata. Filho sabe onde recorrer quando as coisas estão ruins. Filho sabe filho de quem tem pai, sabe? Papá, ô papá, ô papai. Filho, ele tem herança. Filho olha para os pais e sabe que ele tem herança. Não é dinheiro, é herança, é valores, princípios. Filhos têm. Os pais passam a vida inteira ali se sacrificando, se dedicando aos filhos. Eu sei de tantas histórias lindas que pais e mães, né? Pais, quando eu falo no plural, pais e mães se dedicam a vida inteira para dar educação para o filho, pastor. Às vezes luta com dificuldade. Minha sogra fez com a minha esposa, meu cunhado, lutava. Meu cunhado lá tinha uma bolsa de estudo. Minha sogra, educadora primária, ele passou numa bolsa, num colégio bom lá em Caratinga. E minha sogra não tinha como pagar, mas ela lutou, endividou, pagou as contas. E ele estudou, hoje ele está lá na Califórnia. Filho tem herança, filho tem cuidado, filho tem afeto, filho tem quem se sacrifica por eles. Se fosse só por isso, nós estávamos felizes, poderíamos ir embora daqui feliz da vida, tranquilo. Temos um pai que nos espera. Só que eu não vim aqui só para falar isso. Eu quero usar a parábola de Lucas 15, a parábola dos 2 filhos, para te dizer que nós temos 2 tipos de filhos na igreja. Um filho que decide abrir mão de tudo, pedir parte da sua herança. E um segundo filho que se revolta quando esse primeiro filho volta para casa. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas capítulo 15. É a famosa parábola do filho pródigo. Mas na verdade, é a parábola dos 2 filhos. Não é só um filho que está envolvido. Capítulo 15 de Lucas. Diz assim. Verso 1. E chegando a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E come com eles. Pula para o verso 11, por gentileza. E disse, Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Temos a história de 2 filhos. E eu quero fazer um parênteses para você chegar comigo onde nós vamos lá. Temos 2 tipos de filhos narrados por Jesus. O primeiro filho é um pródigo. É um filho que ele pede a sua herança. Se você lembrar da cultura do oriental, é uma cultura mais patriarcal. Qual que é a preocupação na cultura patriarcal? Cuidar dos valores a vida inteira. Por exemplo, vou te falar, minha cultura é assim. Eu chego no meu avô, bênção, eu acho bacana isso. Mas no Oriente Médio isso ainda é mais importante. Você valorizar o seu pai, valorizar o seu avô, a sua família, os mais velhos. É uma cultura, a cultura israelita, a cultura, né? Uma cultura que valoriza, que honra as pessoas. O filho pródigo, esse filho mais novo, por ter chegado diante do seu pai e falar que ele queria herança, ele estava dizendo assim: Pai, eu não me interesso pelo Senhor, eu me interesso apenas pela sua riqueza. Dá a minha parte que eu quero tomar rumo na minha vida. Ou seja, ele queria autonomia. Ele queria romper com todo um marco de familiar que existia naquela casa. Quando o filho mais novo faz isso com o pai, o que ele faz com aquele pai? Ele destrói moralmente aquele pai. Ele acaba com a moral do pai, talvez perante a sua família, perante seus amigos. Por quê? Ele desrespeita o pai. Talvez muitos, ou nos dias de hoje, imagina alguém, um filho pródigo, falou: pai, eu quero tudo. Pastor Davi aí, pastor Davi, pode me dar minha herança, que eu vou embora. Vou embora, vou fazer tudo. As pessoas falam: pastor Davi não criou bem esse filho. A culpa é do pastor Davi.
Não é assim? A culpa do pastor Davi, irmã Marisa, tinha que ter cuidado. Se tivesse dado, lá na igreja. Imagina quanto esse pai poderia ser criticado. Estou fazendo uma ilustração da minha cabeça. Esse pai sofre a desonra do seu filho mais novo. E esse filho mais novo parte para o caminho dele. Todos sabemos a história. Resumindo, esse filho vai para o caminho difícil, ou o caminho fácil na cabeça dele. Ele gasta todo o dinheiro e chega à penúria de estar sozinho, juntos com os porcos, numa situação deplorável. E ele pensa, uma grande ideia, uma grande sacada, vou voltar na casa do pai. Como? Vou pedir para ser empregado. Na casa do meu pai tem tantos, eu posso pedi-lo para que ele me receba como empregado. Imagina, Mateus, vai ser melhor que estar aqui. Aquele menino que tinha amor, tinha carinho, tinha sacrifício, tinha herança, tinha o pai perto dele. Ele desanima. Ele volta para casa querendo ser empregado. Quando ele vai no meio do caminho, toma coragem, vai encontrar com seu pai, o que acontece? Como ele é recebido? Surpreendentemente, o seu pai está esperando pelo caminho, está esperando, e o abraça, e o beija, e ele fica, poxa, deixa eu te falar o que eu quero ser. E o pai não dá tempo dele falar do seu plano, que queria ser empregado. E o seu pai o recebe, dá a melhor roupa. Sabe, naquela época, de quem que era a melhor roupa? Do próprio pai. Ou seja, o pai pega a sua própria roupa e dá para o filho. Aquele filho que o destruiu, aquele filho que o desonrou, o pai pega a sua roupa e dá para esse filho. E ele manda fazer o quê? Mata um novilho. Carne era cara, não é só hoje não, tá? Na época não era cara. Só fazia-se carne, novilho, quando tinha uma festa muito importante. O pai pega a sua melhor carne, a melhor roupa, o melhor abraço, o melhor beijo, o melhor carinho, a melhor festa. Chega diante daquele filho que desonra, o abraça e honra a vida dele. Esse é o primeiro filho. Pensa no sentimento desse filho. A Bíblia não fica narrando isso, mas imagina. O que é ser recebido por um pai? É aquela sensação, eu era órfão, hoje sou filho. A figura do pródigo é a figura de Jesus conosco. Nós amarrados pelo pecado, nós destruímos, nós saímos da presença de Deus, nós nos afastamos como esse filho mais novo, nós corremos para o mundo, ou corremos para as nossas compulsões, talvez elas escondidas, ou nós, saímos e vamos embora. Isso é muito falado, esse filho, o filho mais novo. Mas a história não é de só um filho, é a história de dois filhos. O segundo filho, mais velho, ele sofre uma reação muito forte. A reação do filho mais velho: ué, por que está tendo festa aqui em casa? Como assim? Aí na hora que ele descobre, o pai é seu filho, seu irmão voltou para casa. A Bíblia fala que esse filho mais velho fica como? Feliz, satisfeito? Ele fica indignado. Ele fica indignado, ele fala, como assim? A vida inteira eu estava aqui, o senhor nunca fez uma festa para mim? A vida inteira eu trabalhei ao seu lado, a vida inteira eu estava aqui, eu não gastei a minha herança por aí, a vida inteira eu te servi. O que esse filho mais velho faz com o pai? Ele também desonra seu pai. Porque quando o pai chama ele para festejar, naquela época, quem não fosse festejar, estava dizendo, não, sou contra a sua festa. O filho mais velho comete o mesmo problema do filho mais novo. Ele desonra o pai, ele nega tudo aquilo que ele aprendeu, e o pai fala, poxa, a sua recompensa está comigo, se aproveitar aí de um dia a dia, de um relacionamento comigo. Seu irmão estava morto, hoje ele reviveu, vamos comemorar. E aquele filho fica indignado. Temos dois filhos. Interessante que a Bíblia fala muito, Jesus fala muito sobre a história do filho mais novo. Não fala tanto da história do filho mais velho. Aí você tem que pegar quem estava ouvindo essa parábola. No início do capítulo 15, nós estamos vendo aqui que Deus está falando para dois tipos de grupos de pessoas. Primeiro, pecadores e publicanos.
pecadores e publicanos era o primeiro tipo de pessoa. E os fariseus e os escribas eram o segundo tipo de pessoa. Os fariseus e os escribas estavam murmurando porque Jesus estava conversando com os publicanos e pecadores. A palavra de Jesus estava sendo direcionada para um povo que sabia o que era a palavra. O povo que pegava João, ou pegava os textos bíblicos, sabia que o verbo era vida. Sabia que o verbo era luz, sabia que a palavra era tudo. Jesus estava falando para um povo que entendia da Bíblia, entendia o que estava sendo falado. E dessa parábola, eu consigo entender dois tipos de pessoas dentro da igreja. E muitas vezes, nós não paramos para pensar o que isso pode gerar. Nós temos o primeiro tipo, o pródigo, o que sai, que vai embora. E quando chega, ele é bem recebido pelo pai, mas mal recebido pelo filho mais velho. E eu vou falar para um tipo de gente aqui, somos nós, filhos mais velhos. Quais cuidados nós precisamos ter na família do Senhor? Muitas vezes, o filho chega mais novo, fora, novo convertido, aceitou Jesus. Deus começa a trabalhar na vida dele, e esse novo convertido, ele deixa de ser órfão, ele deixa de comer comidas ruins, de estar no pecado, ele passa a sentir a presença do Espírito Santo, ele sente, eu era órfão, hoje eu sou filho, que maravilha, eu estou sendo recebido. Mas nós, filhos velhos, que estamos na casa do Senhor, servindo, todos os dias, anos e anos, crescemos aos pés do pastor Davi, discipulados, fazendo CMC, participando dos cultos, trabalhando. Nós temos um problema que nós temos que tomar muito cuidado. Qual cuidado? O cuidado da não celebração. E Deus tem falado muito comigo essa semana, porque ambos erraram, porém ambos foram amados. Sabe por que ambos foram amados? Porque o pai aceita os dois. O pai, ele não cuida de um e cuida do outro, não, ele vai lá, se humilha diante do filho mais velho, e fala, poxa, vem cá comigo, quer confirmar? Verso 31, do capítulo 15 de Lucas, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O Senhor, Ele comemora a vista de todos os seus filhos. E muitas vezes nós estamos dentro de casa e sofremos, porque nós às vezes pensamos assim, poxa, o meu ministério, estou aqui a vida inteira, não anda. O meu ministério, ele não rompe, sabe? A gente vê as coisas acontecendo. Eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Ele. Eu estou na oração, eu estou jejuando, eu estou me dedicando, o Senhor não me olha, o Senhor não me vê, o Senhor não me dá oportunidade. Nessa noite eu estou aqui para te dizer que nós não somos órfãos. Se você tem sentimento de filho novo ou de filho velho, nós não somos órfãos, nós temos pai. Nós temos um pai amoroso, um pai que cuida de nós. O problema é que nós nos murmuramos muito. Murmuramos. E vamos dizer a real, falando por mim, murmuramos e esquecemos daquilo que nós aprendíamos quando estávamos fora. Às vezes nós vemos testemunho, e eu não tenho um testemunho lindão para te dizer, que eu fui para o mundo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz assado, que eu sei lá, matei, roubei. Eu não tenho isso para te dar. Eu tenho para te dar o quê? Eu estou nos pés de Jesus, Jesus tem cuidado de mim, vai continuar cuidando, Ele me ama, e eu posso amar minha família como um todo. Talvez pode pegar uma pessoa aqui que sofreu, comeu juntamente com as bolotas, sofreu, lamaçal de pecado, vida difícil, Deus transformou, levou ele para um patamar tão maravilhoso. Nós vamos nos alegrar da mesma forma, porque o Espírito Santo é pai dele, é pai meu. Eu vejo tantas pessoas que sofrem por isso. Eu gostaria de ser um testemunho, e eu vejo pastores pregando sobre isso, porque um dia eu fiz isso, porque um dia eu fiz aquilo. Não, meu irmão, Jesus nos trata dentro do lugar que Ele nos coloca. Ele tem nos colocado aqui dentro da igreja, Ele tem cuidado da gente, Ele tem tratado das nossas compulsões que ninguém sabe. Eu tenho um problema com
como demais, misericórdia. Deus fala comigo isso. Deus fala muito comigo. Calma. Tem problema com outras coisas. Às vezes eu me sinto, né, parece que as coisas estão sendo comigo. Às vezes eu me sinto, não parece, mas minha esposa sabe disso, uma baixa autoestima. Às vezes eu acho que, será que está falando é comigo? Às vezes a gente cresce com coisas dentro da gente, orações que às vezes você acha que não são respondidas. Semana eu passei uma luta muito difícil, e eu só tive força para chegar diante de Deus e falar: Senhor, ouve a minha oração, por gentileza, Deus, ouve a minha oração, ouve essa oração aqui, porque se o Senhor não ouvir, não tem jeito. Ouve a minha oração, Senhor. E o Senhor ouviu a minha oração. Sabe o que sentiu o coração abrir? Às vezes a gente é tão machucado, às vezes a gente está no caminho há tantos anos, essa palavra que é tão comum, mas às vezes a gente está tantos anos na casa de Deus, e às vezes a gente fica como esses fariseus: ó, à luz da palavra, isso aqui não está legal. O Espírito Santo está querendo nos trazer aqui hoje para entender: nós não somos órfãos. O mesmo pai que cuida do filho pródigo é o mesmo pai que cuida do filho velho que está em casa. É onde nós podemos desfrutar da intimidade com Deus. Intimidade com Deus, e sentir a presença dele. Talvez você há tanto tempo crente, já perdeu o foco da intimidade, e às vezes a gente fica assim: Deus, o que fazer daqui para frente? Ou às vezes você está assim: eu sei as etapas. Primeiro, eu vou lá fazer o CNC. Segundo, vou fazer o CMC. Terceiro, vou fazer a escola de líderes. Terceiro, quarto, vou ser pastor. Vou tomar o lugar do pastor Davi ainda. Mas às vezes Deus está querendo falar com a gente, fala assim: irmão, cuida aqui da sua vinha a vida inteira, cuida desse pedaço que eu estou te dando, se dedica nisso. Falei com os meninos esses dias, um pastor que eu acompanho, ele cuida de jovens há 13 anos. A gente falou do Lucinho, né? 20, 30 anos. Filhos velhos, filhos que passam por problemas. Quantas pessoas não surgiram após o Lucinho? Eu lembro da minha adolescência, eu tinha aquela camisa do Chuck Norris ainda, quando ele lançou aquela camisa. A gente foi num congresso e a gente ouvia aquela mensagem. Eu andava com aquilo para todo quanto é lado, né? Eu não sei como é que falava. Oi? Com Jesus eu venço até Chuck Norris. Hoje eu vejo essas mensagens e eu fico assim: né? Não ando com a camisa dessa mais, né? Mas na época eu usava. Olha quantos anos não faz. Eu estou com 34. Ele está lá ainda, pastor. Será que ele não precisa ser tratado? Será que você está aqui quantos anos na igreja? Talvez nós estamos precisando ser tratados. E o Espírito Santo está querendo te dizer hoje: não seja órfão. Não seja órfão na presença de Deus. E muitas vezes a orfandade, ela é destruída no secreto com Ele. Às vezes o que nos falta muito, sabe o que é? Desfrutar da presença de Deus, como o pai disse: poxa, mas você estava aqui do meu lado. Poxa, você estava aqui há tanto tempo comigo. Por que você não tem desfrutado da minha presença? Por que você não tem tido devocionais, sabe, fervorosos na minha presença? Por que você não tem aproveitado? Eu estou aqui, eu sou seu pai, eu te recebo. Eu te dou amor, eu te dou carinho, eu te dou compaixão, eu te dou unção, eu quero te encher, eu quero te usar, eu quero fazer tudo com você. Mas você não está inquebrável. Você está inquebrável. Quantas vezes o nosso coração está assim, tão duro, mais duro que o de Faraó. Mais duro que o de Faraó. E você sente duro. Você sente a terra seca. Você sente o coração amargurado. E aí a gente começa a murmurar. Murmura por muita coisa, mas a minha oração não está sendo atendida. Mas a igreja está assim. Ah, mas meu coração está assado. Ah, mas... O Espírito Santo está aqui para te dizer: não tem gente órfã aqui. Tem gente de pai. E um pai que cuida. Um pai que cuida. Um pai que quebra coração duro. Ah, como Deus tem quebrado o meu coração duro. Como Deus tem trabalhado no meu coração duro, orgulhoso. Quando Deus tem dado, né, em mim umas marteladas para acalmar esse coração ansioso, esse coração que quer controlar tudo. Quando Deus tem colocado a mão dele sobre minha vida para me sustentar nesses dias e dizer: peraí, filho, você precisa ser corrigido. Você precisa ser colocado assim, calma.
O Espírito Santo, Ele quer nos usar. Mas o Espírito Santo, Ele quer entender que filho nós somos. Que tipo de filho você é? Será que você é um filho novo? Aquele filho que está com o coração regozijando porque voltou, pastor. Aquele filho que chegou na igreja, está bombando. O coração está bombando, sabe? Quando você está bombando. Lembra? Bombando. Tudo que você vê, você quer. Tem oração 6 horas da manhã, vou. Tem oração 7 horas da manhã, não, vou ligar de uma vez. Tem vigília, vou. Tem tal coisa, tô. É live para tudo quanto é lado, eu vou. Estava conversando com os meninos do podcast. Podcast, vão ouvir. É de crente? Boa. Mas o que nós temos, pastor? Vamos jejuar? Vamos. 24 horas, 7 dias por semana. Se botar novo convertido, você faz isso. Precisa comer alguma coisa ainda? Pergunta. Não, só uma aguinha tá bom. Vamos embora, vamos fazer. Vamos virar pirueta lá no monte? Vamos. Aí o filho mais velho, irmão, estou precisando aí de um irmão para fazer a oração para mim, terça-feira, 6h30. Ih, varão, difícil. Varão, estou precisando de alguém para orar comigo. Tal. Irmão. Aí a Raquel fala assim, mas Edmar, estou precisando de uma visita. Não, difícil. Estou muito ocupado aí. Está complicado. Ora por mim, irmão. Né? Como diz o povo, 6 horas, né? 6 horas lá por mim, vai dar certo. Tem um desafio. Povo, isso não dá certo não. Esse negócio de desafio faz toda hora. Isso é bom para o povo aí de fora, mas o coração está firme no Senhor. E a gente deixa de desfrutar, pastor. Mas eu só consigo alimentar meu coração servindo? Não. Eu li um livro esses dias que chama Enraizado, do pastor que fundou a Jesus Culture. Ele fala de 3 solos que nós precisamos plantar para nós sermos enraizados em Deus. O primeiro solo é da intimidade. Ninguém consegue aprofundar a raiz sem ter intimidade com Deus. É o fechar a porta do quarto, é ouvir a voz de Deus, é falar com Deus, é ouvir. Pode ser filho novo, pode ser filho velho. Se não orar em Deus, se não conversar com Deus, não adianta. Não adianta. Sem ter intimidade com Deus, não anda a vida. Intimidade, oração, jejum. Eu adoro ler livro de pastor de igreja. Eu estou lendo agora do pastor da Elevation Worship. Pastor Steven Furtick, eu acho que esse é o nome. Pastores que contam a história deles. E ele falou, precisa de intimidade. Então, aprenda. Você precisa plantar no solo da intimidade com Deus. É assistir um podcast, é ler a Bíblia, é fazer desafio, é ler, é orar. Mas eu não consigo orar. Meu irmão, começa a ler livro que vai te ensinar a orar. Começa a ler a Bíblia, começa a fazer. Intimidade, é chorar, é tempo, é gastar tempo. O que eu faço quando eu começo a acordar? Eu abro a rede social e fico ali navegando. Poxa, começa agradecendo a Deus. Começa agradecendo. Deus, obrigado por existir. Intimidade. Evitar distração demais. A gente é muito distraído. Tudo nos distrai. A gente começa a ler a Bíblia com o celular do lado. Aí faz assim, acabou a Bíblia. Tira a notificação do celular. Começa por aí. Tira para ter intimidade com Deus. Larga essa para lá, gente. Larga. Começa a orar. Aí o primeiro dia vai ser horrível. Vai, eu sei, já passamos por isso. Segundo dia você vai falar, fazer força. Porque no início a gente acha que é fazendo força, né, pastor? Começa a orar, fecha o olho, eu quero chorar. Não, não chora. Aí na insistência, na constância, daqui a pouco você entra para o quarto e Deus já fala com você. Aí você está na rua, Deus fala com você. Aí você passa, Deus fala com você. Aí nego começa a falar, não, gente, está meio esquisito, meio diferente, é porque o Espírito Santo já está. É intimidade, a intimidade da oração, a intimidade do jejum, a intimidade, o relacionamento, a desfrutar do Pai. O segundo solo que o pastor fala que você tem que plantar é o solo do serviço. Serviço, ajudar alguém, ajudar o próximo. Às vezes, você vai fazer uma coisa por você mesmo, você nunca vai ver. Não é? E lá em casa, eu estou fazendo um serviço lá em casa que é de grama. Falei com o Cristiano que eu estou aprendendo muito com a grama. Porque grama você corta hoje, daqui 4 dias está precisando já de dar outra cortada. Ainda mais esse tempo de chuva. Chove, misericórdia, né? A grama cresce tudo de novo. É um serviço que eu falei com o Cristiano que é ordinário. Faz a grama, pastor. Passa 4 dias, já está cheio de tiririca para subir de novo. Aí a Cristiano fica lá catando uma por uma. E tem que fazer de novo. Serviço por alguém.
Alguém precisa de uma visita? Ô Vinícius, precisando de uma visita? Vou ir te visitar. Serviço. Precisa de uma carona, pastor? Vou fazer um serviço. Vou servir a igreja. Oi, Helder, o que você está precisando? Oração? Amém. Ô pastor, precisa que eu faça alguma coisa? Preciso. Pega isso aqui e leva ali para mim em serviço. Eu preciso mexer na mídia. Eu preciso dar uma palavra. Eu preciso visitar alguém. Serviço. Plante no serviço, sabe por quê? Porque você começa a entender que nós não somos o centro do universo. Amai o próximo. Amai o próximo. Faça caridade, faça obras. O terceiro solo que ele ensina a plantar é o solo da comunidade. E uma palavra que chamou muita atenção, que ele fala assim: isolamento mata. Isolamento mata. E em tempo de isolamento social, não quer dizer que você está isolado, você está distanciado socialmente. A gente não pode esquecer disso. A igreja funciona online, a igreja funciona nas células, a igreja funciona no WhatsApp, a igreja funciona em tudo quanto é lugar, e a gente está lá. Não, porque a pandemia agora me atrapalhou de ir na igreja. A igreja funciona com máscara, com distanciamento social, a igreja funciona. Plante nos solos da intimidade, no solo do serviço e no solo da comunidade. Nós vamos começar a enraizar no Espírito Santo. Aí aquelas coisas que nós fazíamos, aquele sentimento tão distante de Deus, vai começar a ser um sentimento tão maravilhoso da graça, superabundando sobre nós. E é isso que eu quero encerrar com vocês nessa noite. Em João ainda, capítulo 1, a gente leu esse texto, aqui no verso 14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a palavra para a sua vida. Deus, Ele tem disponível a graça para superabundar sobre nós. E o escritor Paulo fala aos Efésios que essa graça, ela é multiforme. Ela vai atender todos os filhos da casa de Deus. Talvez o seu sentimento que hoje não seja dos melhores. Talvez o seu sentimento de filho mais velho ou de filho mais novo. Eu quero tanto desfrutar. Talvez você que hoje aqui está com sentimento de filho mais novo, amanhã vai ser o filho mais velho. Mas a palavra do Senhor é para todos os filhos. Todos os que creem serão chamados de filhos. Todos os que creem serão chamados de filhos. Talvez o seu coração esteja tão amargurado. Saia daqui sabendo que você é filho de Deus. Pode ficar de pé nessa noite? Glória a Deus. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você meditasse. Porque quando nós meditamos na presença de Deus, nós ficamos com o nosso coração acalentado. Talvez você fique assim: poxa, essa palavra é dura. É uma palavra que mexe com o meu coração. Talvez eu estou me sentindo filho velho. Faça uma análise da sua vida. Feche seus olhos e faça uma análise. Examine-se. Hoje é dia de você sair daqui regozijando, porque o Pai está à disposição também de filhos que se sentem assim. Filhos que o filho mais velho, aquele filho que há muito tempo já não sente a presença. Sabe, que se sente incomodado por pequenas coisas, por todas as coisas talvez. Hoje é dia do Senhor restaurar o teu coração, como tem restaurado o meu coração. É tempo de nós entendermos que o chamado de Deus é um chamado grandioso. Grandes coisas o Senhor quer fazer por nós. Grandes coisas o Senhor quer fazer através da nossa geração. Eu tenho falado aqui com os meninos na oração e falado: nosso sonho é ver essa igreja aqui, quando acabar essa pandemia, com os 300 jovens aqui dia de sábado. Grandes coisas. O pastor lá da Elevation Worship, ele estava falando que ele começou, a igreja tem 20 mil membros hoje, pastor, com 8 famílias. 8 famílias se dispuseram a vender tudo e ir atrás do reino. A igreja tem 20 mil crentes. 20 mil crentes. E você acha que é fácil? Ele contando no livro. Às vezes eu estava um final de semana pregando, falando que Deus vai fazer grandes coisas, que Deus vai curar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Cheguei em casa, minha esposa disse que meu filho estava doente. E eu olhei para o meu filho e fiquei pensando: caramba, agora há pouco eu estava ali falando que Deus faz isso, Deus faz aquilo, e eu estou sem fé por conta desse problema que o meu filho está doente. Deus, Ele quer nos usar e quer transformar. E Ele fala que Deus usa pessoas pequenas, partículazinhas,
Pessoas tão pequenas, Ele se importa conosco, o verbo se torna carne, Ele se importa, habita entre nós, Igor, e usa a nossa vida. Talvez a nossa busca incessante por uma solução, ela quer ser encerrada em Jesus. Jesus tem que ser suficiente. Tanto o filho mais novo, quanto o filho mais velho, o erro deles foi não acreditar que o pai era suficiente. Eles acreditaram na riqueza do pai. Mas eu creio que nessa noite, nós vamos acreditar que Deus é o nosso pai, é o nosso galardão, é a nossa herança.